Graças a Deus. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem. A trombeta soará. E aqueles que são dele vão subir. Se você não é dele, é motivo para você se preocupar. Como saber se eu sou dele, se eu tenho direito à vida eterna? Comece lendo a Bíblia, assistindo a escola bíblica dominical, tendo e buscando comunhão com o Senhor. Apesar de ser pela graça a salvação, nós temos a nossa parte, a nossa responsabilidade. Pessoas têm brincado de ser cristãos e vão ter um fim amargo. A trombeta vai tocar. O Senhor, Ele vai chamar aqueles que são dele. Não haverá segunda chamada. Não haverá recurso no STJ. Você não pode contratar um advogado para resolver esta causa. Vai ser uma decisão única em toda a humanidade. Antes de começarmos o culto, eu estava ouvindo um pedaço de uma pregação de um grande evangelista da década de 70, década de 80, 60, 70 e 80, Billy Graham, e ele falava exatamente sobre isso. Que nós temos que estar preparados. Pode ser que hoje à noite seja o seu último dia de vida. Pode ser que você não acorde dentro do mundo dos vivos. Mas tenha certeza que a sua vida reflete aonde você vai acordar. E isso é uma decisão muito séria. Acabamos de passar pelo segundo turno das eleições em alguns estados, em algumas cidades, perdão. E apesar de nós orarmos por isso, apesar disso ser importante, não é o mais importante. O mais importante é a tua salvação. Você que continua oscilante, vacilante, buscando todo tipo de desculpa, saiba que o dia do seu encontro com Deus pode ser hoje. E você tem que se converter. Você tem que se render ao Senhor. Nós temos que nos render ao Senhor. Quero saudar você mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, convidando você a curvar a sua cabeça, para que nós possamos orar, buscando a sua face. Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos buscando de ti o cumprimento da tua vontade e o cumprimento do teu querer. Não temos em nós nenhuma capacidade, nenhum merecimento. Mas em ti nós podemos ser salvos. Em ti nós temos esperança. Queremos consagrar a ti este tempo na tua presença. Pedimos, Pai querido, que a conexão da internet, do envio, da recepção dos meus irmãos e irmãs seja perfeita. Que a atenção deles esteja voltada à ministração da tua palavra. Que haja realmente, Pai, a preocupação, a seriedade em relação a este momento. Momento de louvor, momento de adoração ao Senhor. Que nós queremos nos render, Pai. Louvamos, adoramos e bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora para o momento da Santa Palavra. É um momento especial. Não há um momento como este, nem antes, nem depois da eternidade. É o momento em que você entra na presença do Altíssimo. Ele está tanto comigo aqui, como Ele está com você aí. E eu oro para que Deus Ele possa falar ao seu coração. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Gerados em Cristo. Você foi gerado, você não foi descoberto, você não foi encontrado pela rua, você não foi inaugurado como um monumento.
Eu e você fomos gerados em Cristo. Com o advento do pecado, todos os seres humanos passaram a nascer mortos. Nossos espíritos não conseguem se comunicar com Deus. É como se o próprio Deus falasse num idioma que nós não conhecemos. As palavras das Escrituras, elas são verdadeiras. Elas são reais. Elas não são apenas palavras e mais nada. Muitos andam aí com o conhecimento escrito, mas não com a palavra viva. Na verdade, eles estão mortos. Mesmo dentro das igrejas, há verdadeiros mortos-vivos. Eles cantam, eles participam dos cultos e até trabalham em ministérios, mas na verdade eles estão mortos. O verso que ficou da semana passada é Salmos capítulo 2, verso 7, que diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: eu te gerei, tu és meu filho. Quando há o chamado divino, ocorre mais do que algo natural. Mas, sobrenaturalmente, nós passamos a ter vida, e vida em abundância. Entenda que vida em abundância quase nunca é posse material. E isso leva pessoas a se frustrarem. Vida em abundância, a pessoa pensa em 2 carros na garagem, 2 SUV, carro alto, pensa numa casa no lago, viagens para a Europa, relógios caros, bolsas para as mulheres da Louis Vuitton. Vida em abundância não tem a ver com posses materiais. Quase sempre não tem a ver. E isso frustra muitos que acham que a grande certeza de ter Deus no coração ou próximo é a prosperidade. Homens têm se enganado com isso. Também antes do nosso culto, eu estava ouvindo uma breve parte de um pastor da Assembleia de Deus em que ele exortava, em especial os presidentes de campo, que tinham grandes mansões. Pastores vivendo em grandes mansões. E os membros sofrendo. E ele denominava as igrejas como verdadeiras palafitas de madeira. Nós não temos colégios para as nossas crianças estudarem. E na escola fala: ó menina, você é menino. Ó menino, você é menina. E ele dizia da indignação dele, de nós termos transformado as igrejas em arrecadação de finanças. De um outro lado, nós temos as pessoas que, se não forem empurradas, deixam que a casa do Senhor fique como escombros. Você vai ler isso em Ageu. Não é o tema da nossa palavra. Nós estamos apenas na introdução. Tudo isso acontece porque as pessoas acham que vida em abundância tem a ver com riqueza. Não tem. Esse é um grande engano. O maior dom que você pode ter é o da vida eterna. Claro que Deus sempre supre as nossas necessidades. Real, claro. Mas muitas vezes nós temos apenas o pão nosso de cada dia, e eu tenho aprendido no Senhor a agradecer dia após dia pelo pão nosso, pelo pão que Ele tem derramado sobre a minha mesa. É um hábito que talvez você não tenha, mas que você tem que ter. Aqueles que agradecem a alimentação antes de comer, que são poucos, quase nunca o fazem depois de comer. É como se tivesse tudo certo. Ser gerado em Cristo transcende o natural e alcança uma dimensão acima do que os olhos humanos podem ver. Por isso que ser gerado em Cristo e ter uma vida em abundância, ela excede os valores humanos e materiais. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque senão nós teremos uma vida miserável, em que nós poderíamos ter bens, e a gente morreria e... O que é a vida do ser humano nessa terra? 70 anos, 80 anos?
Nós temos o nosso irmão Cláudio com mais de 90 anos. Mas até onde vai? Será que isso é realmente o propósito de Deus para as nossas vidas? A palavra de hoje tem como título: para os gerados em Cristo, o governo de Cristo. O título da palavra é governo de Cristo. Jesus Cristo, Ele é o Rei. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que governa, aquele que reina. E nós temos que entender que Ele controla todas as coisas. Sim, Ele veio como um cordeiro. Mas após Ele ressuscitar, Ele não é mais cordeiro. Ele é o leão da tribo de Judá. O leão que é o símbolo da majestade, símbolo da fortaleza, da força. Falava hoje pela manhã do exemplo de Daniel na cova dos leões, em que os homens que acusaram Daniel, quando entraram na cova, eles não tinham chegado nem no fim e já se ouvia o barulho dos ossos quebrando na boca dos leões. O leão, ele é forte, ele é vigoroso. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus, o Salmos número 2. Creio que este é o penúltimo dia que nós vamos tratar. Na semana que vem a gente deve, se Deus assim o permitir, finalizar o Salmo número 2. Assim diz a palavra de Deus, Salmos número 2, verso 1 em diante. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Verso 9. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, lemos mais uma vez a tua santa e bendita palavra. Quero, Pai querido, pedir a Ti que o Senhor possa nos trazer a luz, que o Senhor possa nos orientar, que o Senhor possa, Pai querido, nos conceder mais e mais do Teu entendimento e da Tua graça. Peço especialmente sobre a minha vida, que vou, Pai, expor a Tua palavra, que eu possa trazer um recado santo aos meus irmãos e às minhas irmãs, que cada um possa ser edificado na força do seu poder. Oro em nome de Jesus. Amém. Meditaremos nesta noite, se o Senhor assim o permitir, no Salmos capítulo 2, verso 9 e verso 10. E ele abre com uma frase dura. Não é minha frase, não é do meu desejo, não é da minha vontade. Mas ele diz assim: com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Uma mudança repentina ocorre e o salmista muda o seu discurso para falar agora com os ímpios, falar com os rebeldes. Isso ocorre para nos ensinar que Cristo detém o poder para reinar, mesmo sobre aqueles que opõem-se à sua autoridade e recusam obedecê-lo. Ele reina. Quando você olha aos noticiários na televisão, por mais que a coisa esteja fora do controle, Deus está no controle. Quem é o rei? Jesus Cristo. Concedido por quem? Deus Pai. A linguagem de Davi implica que nem todos recebem voluntariamente o seu jugo, que para nós é leve, mas muitos se manterão obstinados e rebeldes. Por mais que você fale, a pessoa ela continua caminhando fora do trilho. Não são pessoas que estão lutando para mudar.
São pessoas obstinadas. O meu caminho é este, e é esse caminho que eu vou seguir. A quem, não obstante, Jesus Cristo subjugará pela força e os compelirá a submeter a Ele. Aqueles que são rebeldes, aqueles que são ímpios, aqueles que não dobram a sua cerviz. Cerviz é isso aqui, ó. É onde vai a canga do boi. Quando coloca o peso, ele é obrigado a baixar a cabeça. Aqueles que não fazem isso por livre e espontânea vontade, o Senhor força que isso aconteça. Romanos capítulo 14, verso 11 diz, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim, ele está jurando, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim, se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Como está escrito aonde? Isaías capítulo 45, verso 23. 600 anos antes da morte, do nascimento de Cristo, Isaías ele falou a respeito de Cristo dizendo, por mim mesmo tenho jurado. O mesmo Deus que falou em Isaías, ele fala também através de Paulo. Da minha boca saiu o que é justo, e minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Não se engane. Ninguém escapa desse juízo. É o novo presidente dos Estados Unidos? Ele também. É o presidente da Coreia do Norte? Ele também. Da China? Ele também. A dama de ferro da Inglaterra, da Alemanha? Elas também. Todos se dobrarão. Quer queira, quer não queira. É verdade que a beleza e glória do reino da qual fala Davi são mais ilustrativamente exibidas quando uma pessoa de boa vontade corre para Cristo a fim de demonstrar ser um servo obediente. A melhor situação que tem é você se submeter a Ele. Se submeter humildemente. Abaixe sua cabeça. Faz a sua parte, mas abaixa a sua cabeça e deixa Deus agir. Naquilo que você for comissionado a fazer, faça. Mas aquilo que não é da sua vontade, não é da vontade do Senhor, fica quieto. Vá a Cristo. Com alegria. Em meio à dor? Em meio à dor. Em meio à dificuldade? Em meio à dificuldade. Quando você murmura, e murmurar é você falar mal de Deus para alguém, pastor, eu não faço isso. Faz. Quando você reclama para alguém que não pode fazer nada, você está reclamando de Deus. Hoje à tarde contatei um pastor a respeito de um caso, conversei com ele, e meu coração era desejoso de continuar espalhando a coisa, e Deus me repreendeu e falou assim, você já falou? Cale-se, fica quieto. A beleza é quando o ser humano, ele de boa vontade corre para Cristo. Mas, como a maioria dos homens, se levanta contra Deus, com uma violência que desafia toda e qualquer restrição, era necessário adicionar a verdade que esse rei provaria ser superior a toda essa oposição. Com vara de ferro, ele vai reger. E os vasos do oleiro, ele despedaça. Apocalipse 16:9 diz, com efeito os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus. Nos últimos tempos, o Senhor ele vai permitir um aquecimento global para aqueles que não são filhos, algo que nunca houve, em que em vez das pessoas reconhecerem a soberania de Deus e o juízo de Deus, eles vão blasfemar o nome de Deus. O nome de Deus que tem autoridade sobre esses flagelos. E nem assim eles se arrependeram para lhe dar glória. Desse invencível poder em guerra, Deus exibiu um espécime. Primeiramente na pessoa de Davi, que, como sabemos, conquistou e subjugou muitos inimigos pela força das armas, e ele era um grande guerreiro. Começou o seu trabalho de guerreiro nos campos, ainda cuidando das ovelhas, matando ursos, matando leões. Depois, dentro de um ambiente mais civil, ele luta contra Golias.
E ali ele é reconhecido como um grande soldado e tudo que ele faz é próspero. E ele é temido. E quando ele chega finalmente ao reinado, o reinado dele é poderoso. E ele olha para a casa de Deus e vê: eu moro em palácios, mas o meu Deus, ele habita num templo que é uma palhoça. Eu me envergonho disso. E eu vou construir. E Deus fala: não constrói, porque você derramou muito sangue. Ele era poderoso em armas. A predição ela é mais plenamente cumprida em Cristo, não em Davi. Davi é simplesmente um símbolo. É muito mais plenamente cumprida em Cristo, que não pela espada, nem pela lança, mas pelo sopro da sua boca. Ele golpeia os inimigos até a sua completa destruição, e aqueles que não são dele, ele vai despedaçar como vasos do oleiro. João capítulo 18, verso 10 e 11 diz: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Tuf! E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Em outra passagem ele fala: aquele que age pela espada, ele vai ser ferido pela espada. Em outra passagem ele diz: se eu quisesse eu chamava 12 legiões de anjos, mais de 36 mil anjos. Um faz um estrago. Entretanto, pode parecer estranho que enquanto os profetas em outras partes das Escrituras celebram a mansidão de Cristo, a misericórdia de Cristo, a suavidade do nosso Senhor, aquele é descrito em extremo rigoroso e aterrorizante. Com uma vara de ferro, ele vai reger. Não é um chicote, é uma vara de ferro. Tal severa e assustadora soberania é posta diante de nós com nenhum outro propósito senão para alertar os seus inimigos. Isso de forma alguma é inconsistente com a bondade com que Cristo terna e docemente cuida do seu próprio povo, e ele pode ser duro e carinhoso. Ele pode ser irado e amoroso. A característica de Deus é essa: uma multiforme apresentação de sabedoria. O Senhor, ele é capaz. Para aqueles que são dele, ele trata com carinho e amor. Aqueles que não são dele, ele também exorta e chama atenção para que eles não se falem: eu nunca ouvi. Ouviram sim. Provérbios capítulo 3, verso 24 diz: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas que o ama, aquele que o ama cedo disciplina. Pais, corrijam seus filhos. Eu, como espiritualmente o pastor de vocês, tenho a obrigação de corrigi-los ainda na juventude. Não da juventude necessariamente de idade, mas da juventude espiritual. Será que eu posso pregar Romano para vocês? Ou você vai ficar dodói? Será que é pesado demais? Será que as escrituras elas são pesadas demais? Aquele que se mostra um pastor amante de suas ovelhas deve tratar tanto as que já são ovelhas, como as que podem ser ovelhas, como as que nunca serão ovelhas, de uma forma, de um grau necessário de severidade, seja para convertê-las de sua crueldade, seja para eficazmente condená-las. Porque quanto mais o juízo se intensifica, mais a culpa se agrava. Consequentemente, depois que uma exaltação é pronunciada sobre a obediência dos santos, Cristo é imediatamente armado com o poder para destruir, no dia da sua ira, os reis e seus exércitos que lhe são hostis. Com vara de ferro as regerás. Vai destruir os vasos como vasos de oleiro. Vai despedaçá-los. Salmo 110, versos 5 e 6 diz: o Senhor, à sua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Esse é o Deus
do Novo Testamento, do Antigo, é o mesmo Deus. É o Deus que vai reger com vara de ferro. Certamente ambos esses aspectos são com propriedade atribuídos a Ele, porque Ele foi enviado pelo Pai com uma missão. Abre aí Isaías capítulo 61, por gentileza. Isaías capítulo 61, versos de 1 a 3. Isaías capítulo 61, versos de 1 a 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e essa é a missão de Deus em Cristo. Mas como por outro lado, muitos por sua ingratidão atraem a sua ira contra si mesmos, ele assume, por assim dizer, um novo caráter para abater a obstinação. Como as pessoas elas são duras de coração, Jesus Cristo ele passa a ser cada vez mais duro. A figura do cordeiro é de um manso cordeiro para mim e para você como filhos dele. Para aqueles que se levantam contra ele, ele é um leão. Você pode conviver com o cordeiro ou você pode conviver com o leão. Eu lembro que há mais de, 15, 20 anos atrás. Nossa, tá ficando velho, né? 20 anos atrás eu era supervisor de produção na Philips. E sempre lá eu tinha o apelido de PC, Paulo César, né? E eu falava, tinha mais de 20 funcionários que trabalhavam comigo, debaixo do meu cuidado. E eu falava assim: convivam com o PC, não queiram conviver com o Paulo César. Ou seja, eu falava assim: vamos trabalhar todo mundo direito, para que a gente possa conviver num ambiente de alegria, de tranquilidade. Mas se for necessário chamar atenção, se for necessário exortar, o Paulo César ele se levanta. A mesma coisa acontece com o Senhor. Pode-se perguntar: que cetro de ferro é esse que o Pai pôs na mão de Cristo para que pudesse despedaçar os seus inimigos? Não é um pedaço de ferro. Na verdade, é o sopro da sua boca. É a sua palavra. A arma do Senhor é a sua palavra. Ainda que Cristo não mova sequer um dedo, no entanto, ao falar, tudo acontece. Gênesis capítulo 1, verso 3. E Deus disse: haja luz. Deus comanda e a palavra, Cristo, gera luz, cria terra, céus, animais, erva no campo, chuva. Ainda que Cristo não mova sequer um dedo, no entanto, ao falar, ele troveja pavorosamente contra os seus inimigos e os destrói somente com a espada da sua boca. Apocalipse 19:15 diz: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Opa! Quer dizer que aqui mais uma vez essa referência ao cetro de ferro, agora lá no Apocalipse de João. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que esmaga. E aí é a figura de fazer vinho, que na épocas antigas as pessoas entravam num grande tonel, as uvas eram colocadas lá, e as pessoas, claro, que lavavam os pés, né? E elas ficavam pisando ali. Enquanto elas pisavam, a uva era amassada e saía o néctar de uva, o líquido, né? Não é néctar, néctar é misturela, né? O suco de uva descia e ali era feito o vinho. Salmos capítulo 1, verso 4 e 5. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Sempre você vai ver nas Escrituras ovelha e bode, salvo e não salvo, submisso e rebelde,
Cada um tem um estilo de vida e cada um vai ter uma consequência para suas ações. Em que aspecto a doutrina do Evangelho é uma vara de ferro? 2 Coríntios, capítulo 10. Abra aí, por gentileza. 2 Coríntios. Capítulo 10. Versos 4, 5 e 6. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4, 5 e 6 diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desolação, por toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Pode-se deduzir que nesse texto Paulo ensina que os ministros de Cristo, eles são equipados de armas espirituais para lançar fora todo elemento que se levanta contra Cristo. Eu pessoalmente acho que esta missão não está apenas sobre a minha vida e outros pastores. Eu creio que mesmo os próprios fiéis, você, podem oferecer-se em sacrifício a Deus para que Ele os vivifique por meio da sua graça. Cristo prepara seus discípulos para o arrependimento de tal maneira que não lhes pareça horrível nem terrível, ao contrário, ao mostrar-lhe sua vara de pastor, rapidamente converte seu sofrimento em alegria. E longe está de usar sua vara de ferro para fazê-las em pedaços. Cristo não vai despedaçar a minha vida e a sua vida. A vara dele está na mão dele. Mas não é para te destruir. Ao contrário, em relação àqueles que não são do Senhor. Aqueles que não são do Senhor, Ele vai despedaçar. O Senhor, Ele nos protege sob a sua sombra curadora. Ele nos sustenta com o seu poder. Davi fala de quebrar, fala de despedaçar. E isso se aplica apenas aos rebeldes, apenas aos iníquos, aqueles que têm o coração tão duro que não vão se voltar ao Senhor, não se sujeitam a Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 7 e 8 diz: com efeito o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Novamente fala-se sobre a palavra dele, o sopro dele. O salmista expõe a vergonha do louco orgulho ímpio, fazendo uso de uma linda semelhança. Linda para nós. Ele ensina-nos que, embora a obstinação dele seja mais dura que as pedras, ele vai quebrar eles como se eles fossem frágeis vasos de barro. Porque o oleiro faz vaso de barro. Eles se acham duros. Eles têm a sua cerviz dura, eles não curvam a sua cabeça. Deus vai quebrá-los ao meio, vai despedaçá-los. Cristo executa diariamente, como um presságio da terrível ruína que está reservada para todos os ímpios, e a esperar pacientemente pelo último dia, quando os consumirá completamente pelo ardente fogo, no meio do qual ele virá. Ele vem. Ele vai acabar com as coisas que não são dele. Aqueles que não se dobram vão sofrer a punição. Se você está ouvindo essa palavra hoje, quer dizer que talvez você precise, como eu, corrigir muitas coisas. O Senhor, Ele espera que Ele não te tenha como inimigo. Espero que você não seja um iníquo ou um rebelde, mas que você seja uma pessoa convertida ao Senhor. Porque quando ocorrer isso, e vai ocorrer, ninguém vai ser poupado. Nesse meio tempo, o que fazer, Pastor Paulo? A luta está ferrenha, as dificuldades elas existem. Nesse meio tempo, você descansa. Porque Ele reina, inclusive, no meio dos seus inimigos.
Salmos 2:10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Mais uma vez o salmista, ele exorta aqueles que são contra Deus. Ouve a palavra, ouve a exortação, muda a sua vida, muda o seu agir, o seu proceder, o seu pensar, muda. Tendo Davi, como proclamador dos juízos divinos, anunciado a vingança que Deus tomaria sobre seus inimigos, procede agora no caráter de profeta e mestre a exortar os incrédulos ao arrependimento, para que, sendo tarde demais, não fossem levados a reconhecer, à luz da triste experiência, que as divinas ameaças não são inúteis nem eficazes. Não adianta reclamar, não adianta murmurar, não adianta ficar com o coração duro, porque a vontade de Deus ela vai se cumprir. Quanto antes você voltar aonde você errou, corrigir o teu erro e voltar a caminhar de uma maneira correta, melhor para você. Enquanto você continuar como um boi selvagem, abaixando a cabeça e levando tudo na sua frente, você só vai quebrar e destruir. Mas saiba que Deus ele vai levar você lá atrás para corrigir fato após fato, efeito após efeito. O cristão ele acha que ele pode cometer os seus deslizes e continuar caminhando. Não é assim. Quando você vê o relato, por exemplo, daquele Zaqueu, ele quando desce lá do espinheiro, lá onde ele estava, lá da árvore onde ele estava lá, ele entende que ele precisa fazer muito mais do que abaixar a cabeça. Ele precisa tomar atitudes concretas. Você precisa tomar atitudes concretas. Ele, Jesus, dá aos destinatários o título de reis, governadores, classes cuja mente não é fácil de trazer o estado de submissão. Quanto mais a pessoa fica bem de vida, quanto mais a pessoa tem autoridade e poder, mais difícil fica para ela se submeter. Num mundo em que se fala que homens e mulheres são iguais, como falar de submissão? Sendo que os próprios homens não sabem exercer o seu papel. É muito fácil você bater na mesa e dizer que eu sou o chefe da casa, mas não agir como? O chefe da casa verdadeiro está pronto a morrer para a sua própria vontade e morrer pela sua esposa, como Cristo morreu pela igreja. Aí é sacerdote, aí tem submissão, senão não tem submissão. Eles são embaraçados no aprender, porque eles acham que eles sabem demais. E nós temos a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3,17, uma igreja dentre as 7 igrejas da Ásia como as maiores. E aquela igreja era conhecida pela fabricação de lã negra, que era uma vestimenta, era um material para se construir roupas caríssimas. Havia a produção de ouro refinado, de alta qualidade, e também era considerado como um dos centros oftalmológicos daquela região, mais conhecidos, com médicos mais experientes e eficazes. E aqueles homens iam para a igreja e não queriam se converter, porque eles achavam que eles tinham tudo e que estava tudo certo. Eu tenho dinheiro, eu tenho conhecimento, eu tenho reconhecimento, eu tenho poder, tenho sabedoria, e Deus fala através de João em Apocalipse 3,17: estou rico e abastado e não creio que preciso de coisa nenhuma, mas o que eu digo para você é infeliz, você é miserável, você é pobre, teu ouro não vale nada, você é cego, os seus dons de medicina não valem nada, e você é nu. Que é essa lã negra? Não é nada perante mim. E se Davi não poupa os próprios reis, os quais pareciam ser inatingíveis pelas restrições da lei, porque isso é uma realidade, inclusive nos dias de hoje, a lei ela é forte para os fracos. Mas se você quiser aplicar esta mesma lei para pessoas de alta patente, dificilmente você vai conseguir aplicá-la. E se Davi não poupa nem os próprios reis, os quais pareciam ser inatingíveis pelas restrições da lei, isentos das normas comuns, imagina o resto do povo.
ele indica a necessidade de se arrependerem imediatamente, visto que nem sempre serão favorecidos com igual oportunidade. A oportunidade que você está tendo hoje, ela é única. Muitos nesta noite, quando a gente ora, o Sebastião ele agradece nesse aspecto, muitos nesta noite, amanhã, não vão abrir os seus olhos. Talvez pessoas, inclusive, que estão nos ouvindo agora. Talvez não sejam da nossa igreja, mas de outra igreja, de outro lugar, e se você continuar dentro do seu caminho, pode ser que não haja uma outra oportunidade. Jonas capítulo 3, verso 4 diz: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída. A vara de ferro vai despedaçar. Homens ímpios, não tementes a Deus, quando ouvem aquela proclamação, o rei é o primeiro, ele fala: o quê? Eu? Não. Rasgou suas vestes, colocou pano de saco, que era um símbolo de humilhação. O rei largou todos os seus alimentos, jejum, e falou assim: ninguém nessa cidade de Nínive vai comer nada por 3 dias, nem um biscoito. Ai, mas a minha barriguinha dói. Ninguém come, se alguém comer, morre. E vai ficar humilhado. Quem sabe Deus não muda o seu juízo e permite que a gente viva. Nem animais comeram. Amarra o boi para ele não comer a grama. Amarra o jumento, amarra o cavalo, fecha a despensa, põe cadeado. Ninguém come. Ninguém come. E o que aconteceu foi que Deus concedeu misericórdia sobre aquele povo. Arrependa-se! Pode não haver mais um dia para você. A linguagem do profeta, portanto, implica que, enquanto os orgulhosos libertinamente se regozijam na satisfação das paixões da carne, eles na verdade se divertem para a sua própria destruição. Pastor, palavra dura. Para ímpio, sim. Para ímpio, sim. Se você está com o coração endurecido, essa palavra é para você. Para você. Se você é uma pessoa que procura viver dentro da vontade do Senhor, essa palavra não é para você. É simplesmente para você continuar fazendo a manutenção do seu cristianismo. A linguagem do profeta, portanto, implica que enquanto os orgulhosos libertinamente se regozijam na satisfação das paixões da carne, eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade, então eu vou fazer o que eu quero, eles na verdade agem para a sua própria destruição. Se você vive para satisfazer o desejo da sua carne, da sua vontade, você está caminhando em direção à sua destruição. Dá vazão à sua carne. Dá vazão ao desejo do seu coração. Ai, pastor. Dá vazão. O que eu faço? Não vou falar. Interessante que eu estava conversando esses dias com a nossa irmã Shirley, que ela é advogada, e aí eu perguntei uma coisa para ela e ela falou alguma coisa interessante. E ela falou assim: não me pergunta, como advogada, o que você tem que fazer. Você pode perguntar para amiga. Para advogada, não. Não me pergunte para mim, como pastor, o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Dar vazão à sua carne, ao seu desejo, à satisfação, você caminha para a destruição. Enquanto que, ao contrário, a única, genuína e saudável alegria consiste no fato de se viver no temor e reverência a Deus. Para quem? Para aqueles que são filhos. Aquele que é filho, ele sofre e padece, mas ele sabe que ele tem um Deus, que ele pode correr até ele, pode se aninhar debaixo dos seus braços. Certa feita, o Senhor, no fim do seu ministério, ele falou: Jerusalém, Jerusalém, que maltrata os seus profetas, maltrata os seus pastores. Eu queria colocar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha protege os seus pintinhos, mas vocês não querem.
Para o ímpio, o governo de Cristo, vara de ferro, destruição. Para aqueles que são filhos, para aqueles que são filhas, um colo. Exortação às vezes, não para a destruição, mas para a correção. Amém. Que Deus abençoe você com esta palavra. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer porque o Senhor faz a diferença entre servo e não servo, entre salvo e não salvo, entre submisso e rebelde. Nos ensina, Pai querido, a não querermos satisfazer os desejos da nossa carne, mas que nós possamos, Pai, nos submeter à Tua vontade e ao Teu querer. Entregamos, Pai, mais uma vez a nossa vida e nosso coração nas Tuas mãos. E se nós não despertarmos amanhã pela manhã, que nós possamos, Pai, encontrar o Senhor, não como um reto juiz, mas como nosso Salvador nos altos céus. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus. Amém.